Baseado no livro de Iniciação Humana e Solar, capítulo 12, As Duas Revelações. Os comentários são do Dr. Michael D. Robbins. Comentário. Entramos agora numa área de discussão que diz respeito àquilo que é visto e ouvido nos planos internos durante os processos de iniciação. Em muitos casos não estamos em condições de verificar com precisão o que o tibetano diz. Nosso curso de ação adequado é tentar compreender as implicações e associações. Voltando ao texto. 1. Podemos agora considerar os estágios da cerimônia de iniciação, que são em número de 5, como segue. 2. A presença revelada. A visão vista. 3. A aplicação da vara, afetando os corpos. Os centros. Veículo causal. 4. A administração do juramento. 5. A entrega do segredo e da palavra. Comentário. Aqui vemos um esboço sequencial do processo interno. Este processo se aplicará, ao que parece, a cada iniciação de uma maneira particular. Esses pontos são dados na devida ordem, e deve ser lembrado que esta ordem não é organizada à toa. Todo o processo de iniciação ocorre sob lei e ordem que não pode ser violada mais. Conduz o iniciado de revelação em revelação até o estágio culminante em que lhe é confiado um dos segredos e uma das 5 palavras de poder que lhe abrem os vários planos, com todas as suas evoluções. O processo de iniciação tem uma estrutura definida que leva a um momento culminante. Cada iniciação tem uma palavra particular de poder. Embora este capítulo ocasionalmente faça referência a todas as 7 iniciações, são as 5 primeiras que são discutidas principalmente. Tudo o que se pretende aqui é indicar as 5 divisões principais em que a cerimônia de iniciação se divide. Naturalmente, e o estudante deve ter em mente que cada uma dessas 5 etapas é em si uma cerimônia completa e capaz de divisão detalhada. Esta é uma declaração importante que mostra a complexidade do processo. Cada uma das divisões da cerimônia de iniciação pode ser subdividida e cada uma das subdivisões é tratada como uma cerimônia completa. Podemos ver quão extraordinariamente formalizado é este método de elevar os candidatos a um estado de maior vivacidade e participação em empreendimentos hierárquicos. Voltando ao texto. Consideremos agora os vários pontos, detendo-nos brevemente em cada um deles e lembrando que as palavras apenas limitam e confinam um verdadeiro significado. Comentário. DK sempre nos avisa que o que estamos prestes a receber dele não pode ser considerado a verdade completa e precisa. O uso de palavras é muito enganoso, pouco confiável, limitante e restritivo para transmitir o verdadeiro significado. Voltando ao texto. A revelação da presença. Comentário. A presença é normalmente considerada tecnicamente aquilo que está escondido atrás do disco de luz dourada, o próprio ser puro. Veremos, contudo, que o termo presença é mutável e pode referir-se a uma série de presenças diferentes. Voltando ao texto. Mesmo durante os últimos períodos do ciclo de encarnação, em que o homem está a fazer malabarismos com os pares de opostos, e através da discriminação está a se tornar consciente da realidade e da irrealidade, está a crescer na sua mente a compreensão de que ele próprio é uma existência imortal, um ser humano, Deus eterno, e uma porção do infinito. Comentário. DK define presença como 1. Uma existência imortal. 2. Um Deus eterno. 3. Uma porção do infinito. É no seu significado mais elevado, a consciência de Deus interior, ou ser puro que compreende todas as variações da consciência, pois do que mais estamos normalmente conscientes, senão apresentações variadas de vibração à consciência. Definida desta maneira, a presença não é a alma em seu próprio plano, mas aquilo que subsiste à alma, algo irredutível. Em termos práticos, porém, enquanto o homem luta com os pares de opostos e tenta discriminar o real do irreal, aquilo de que ele gradualmente se torna consciente é o ego no seu próprio plano, e não a presença essencial que compreende este ego, ou anjo solar. Portanto, nesta fase de discussão do processo de iniciação, podemos primeiro estudar a maneira pela qual o homem se torna consciente do seu eu superior, do seu ego imortal, ou melhor, semi-imortal, no plano mental superior. Em outras palavras, para fins práticos, discutiremos primeiro a crescente consciência do anjo solar à medida que ele informa o ego superior do homem.
Voltando ao texto. A ligação entre o homem no plano físico e este governante interior torna-se cada vez mais clara até que a grande revelação seja feita. Comentário. Embora a mônada seja, em última análise, o regente interno, o ego superior ocupa esta posição em relação às iniciações que precedem a quarta iniciação. Voltando ao texto. Chega então um momento na sua existência em que o homem fica conscientemente face a face com o seu eu real e sabe que é esse eu na realidade e não apenas teoricamente, ele se torna consciente do Deus interior, não através do sentido da audição, ou através da atenção à voz interior que dirige e controla, e chamada de voz da consciência. Comentário. Para o homem que se aproxima da iniciação, ou entre iniciações, o ego superior torna-se influente através de o sentido da audição, uma voz interior chamada voz da consciência. Na verdadeira cerimônia de iniciação, o homem enfrenta seu verdadeiro eu e conhece esse eu de uma maneira imediata, através da visão e visão direta. Poderíamos debater o significado do seu verdadeiro eu, mas para efeitos práticos, percebemos que DK está falando do anjo solar e não da mônada. Devemos, portanto, estar cientes de que nesta seção inicial do capítulo, Mestre DK não está falando de maneira completamente técnica. Ele não está discriminando entre o eu como mônada e o eu como ego superior. Estamos simplesmente a discutir ficar cara a cara com um governante interior, neste caso, o anjo solar, nos seus vários modos de aparência. Voltando ao texto. Desta vez o reconhecimento é através da visão e visão direta. Ele agora responde não apenas ao que é ouvido, mas também ao que vê. Comentário. A visão é considerada um sentido sintético. Do ponto de vista do desenvolvimento, segue a audição e o tato e geralmente é considerado mais uma confirmação da verdade do que os outros dois sentidos. Voltando ao texto. Sabe-se que os primeiros sentidos desenvolvidos na criança são a audição, o tato e a visão. O bebê percebe o som e vira a cabeça, ele sente e toca, finalmente, ele vê conscientemente, e nestes três sentidos a personalidade é coordenada. Comentário. Aqui, DK discute os sentidos estritamente físicos. O desenvolvimento do sentido da visão tem um efeito integrador sobre a personalidade. Aquilo que é percebido torna-se o que não é o caso em relação à audição e ao tato. O sentido da visão é o sentido ariano e correlaciona-se com a consciência ariana com a sua ênfase no controle mental e na integração da personalidade. Em relação à ordem de desenvolvimento dos sentidos, DK diz-nos que o que é verdade para o recém-nascido e para a criança pequena é igualmente verdade para a raça humana em desenvolvimento. Existe um velho ditado que se aplica aqui: ver para crer. Nunca se diz que ouvir para crer e, de facto, somos alertados contra a aceitação da verdade do ouvir dizer. Também não existe o ditado tocar para crer. A visão confirma definitivamente mais a verdade do que esses outros dois sentidos, embora nesta época de imagens manipuladas por computador, até a visão seja facilmente enganada. Voltando ao texto. Estes são os três sentidos vitais. Comentário. Poderíamos dizer destes sentidos que eles são vitais para o homem, tal como ele está atualmente a desenvolver-se. Voltando ao texto. O paladar e o olfato vêm depois, mas a vida pode ser vivida sem eles, e caso estejam ausentes, o homem permanece praticamente incapacitado em seus contatos no plano físico. Comentário. O paladar e o olfato são por vezes considerados sentidos mais primitivos, especialmente o sentido do olfato. Eles não são considerados vitais porque o homem pode viver sem eles. As correspondências superiores com o paladar e o olfato, entretanto, desenvolvem-se mais tarde do que a correspondência superior com a audição, o tato e a visão. Um estudo sobre evolução sensorial microcósmica no Um Tratado sobre Fogo Cósmico, página 188, tornará muitas destas coisas mais claras. Voltando ao texto. No caminho do desenvolvimento interior ou subjetivo, a sequência é a mesma. Comentário. Estamos comparando o desenvolvimento sensorial objetivo e subjetivo. DK está nos dizendo que a sequência de desenvolvimento é a mesma para ambos. A ordem é audição, tato, visão, paladar e olfato. Voltando ao texto. Audição, resposta à voz da consciência, pois ela guia, dirige e controla.
Isto cobre o período de evolução estritamente normal. Comentário. A audição corresponde ao terceiro raio, e a fase da evolução governada pelo terceiro raio é de longe a mais longa. Podemos dizer que o sentido da audição se correlaciona com o desdobramento da camada de pétalas do conhecimento e abrange o desenvolvimento normal do homem desde o estado de primitividade até o de inteligência crescente. Subjetivamente, a voz da consciência correlaciona-se com o sentido interno da audição. A verdadeira consciência é a voz atenuada da alma, pois através da consciência, o homem nunca fica inteiramente sem orientação. A voz da consciência é a voz do recurso interior. Sempre podemos recorrer a ele com perplexidade. Voltando ao texto. Toque, resposta ao controle ou vibração, e o reconhecimento daquilo que está fora da unidade humana separada no plano físico. Comentário. Aqui o mestre Descartes trata do sentido do tato nos seus aspectos mais sutis. Ele define o sentido do tato desta maneira: 1. Resposta ao controle ou vibração. 2. Reconhecimento de uma força controladora estranha, talvez não ouvida e invisível, mas não necessariamente. 3. Toda mudança percebida é mudança na vibração. No que diz respeito ao sentido do tato, a vibração é sentida diretamente. 4. Reconhecimento daquilo que está fora da unidade humana separada no plano físico. 5. Aqui estamos lidando com reconhecimento sutil. 6. Aquilo que os sentidos normais não conseguem perceber é apreendido pelo sentido sutil do tato. Voltando ao texto. Isto abrange o período de desenvolvimento espiritual gradual, os caminhos da provação e do discipulado até a porta da iniciação. Comentário. O desenvolvimento deste sentido mais sutil do tato corresponde ao período que se segue à evolução humana normal. A sensação do toque interior corresponde a 1. O caminho da provação. 2. O caminho do discipulado. 3. A abordagem à porta da iniciação. O discipulado aceito está incluído como correspondência relacionada ao sentido do tato? Este é um daqueles casos em que é difícil dizer se a porta da iniciação mencionada é a primeira ou a terceira iniciação. Tecnicamente, o caminho da provação, em seus estágios mais avançados, termina com o início do caminho do discipulado aceito, e este sempre, exceto nas raríssimas exceções, ocorrendo após a primeira iniciação. O caminho do discipulado aceito leva à segunda ou terceira iniciação, e o discipulado aceito é verdadeiro discipulado. Isto, portanto, justificaria considerar a porta da iniciação aqui referenciada como a porta do terceiro grau. Voltando ao texto. O homem toca de vez em quando aquilo que é superior a ele. Comentário. Ele reconhece este toque como uma mudança de vibração registrada pelos veículos de sua personalidade, por um ou por outro ou por todos. Através do sentido do tato reconhecemos definitivamente o outro, seja o outro tangível ou intangível. Voltando ao texto. Ele se torna consciente do toque do mestre, da vibração egóica e da vibração grupal. E através desse sentido oculto do toque ele se acostuma com aquilo que é interior e sutil. Ele busca aquilo que diz respeito ao eu superior e, ao tocar coisas invisíveis, habitua-se a elas. Comentário. É preciso aprender a discriminar estes vários toques. São mencionados aqui 3 tipos de toques que necessitam de reconhecimento discriminativo. 1. O toque do mestre. 2. O toque da vibração egóica. 3. O toque da vibração do grupo. Provavelmente estes vários toques ocorrem sequencialmente. O toque da vibração egóica pode ocorrer primeiro, seguido rapidamente pelo toque da vibração grupal. Ou esses tipos de toque podem ocorrer em estreita contiguidade. O ego está sempre consciente do grupo e seu toque sugere a presença do grupo. O verdadeiro toque do mestre ocorre mais tarde, depois que a vibração egóica e grupal foi estabelecida. A seção imediatamente acima trata do processo de habituação. Depois que ocorre um toque, é preciso acostumar-se a ele e integrar a informação que ele traz ao padrão de vida em evolução. Em resposta a esses toques sutis, o homem naturalmente alcança sua fonte. A sequência legítima deveria ser um alcance ao eu superior ou ego e, eventualmente, uma vez estabelecida a interação entre o ego e a personalidade, um alcance ao mestre. O sentido do tato, em geral, pode ser correlacionado com a abertura das pétalas do amor do lótus egóico.
O sentido interno do tato, entretanto, parece nos levar através do caminho do discipulado e até a porta da iniciação em si. Na primeira iniciação, e nas duas subsequentes, o desdobramento das pétalas do sacrifício ocorre sequencialmente. Se a frase até a porta da iniciação significa até o portal da terceira iniciação, a abertura das pétalas do sacrifício deve, também, estar correlacionada ao sentido do tato. Se a porta da iniciação, neste contexto, significa a primeira iniciação, então são apenas as pétalas do amor que devem ser correlacionadas com o sentido do tato. Na verdade, amor e toque como conceitos estão intimamente correlacionados. Voltando ao texto. Finalmente, a visão, aquela visão interior que é produzida através do processo de iniciação, mas que é, além disso, apenas o reconhecimento da faculdade, sempre presente, embora desconhecida. Comentário. O processo de iniciação, por si só, está diretamente correlacionado com o sentido da visão. A faculdade da visão interior, e também outras faculdades interiores, sempre esteve presente, mas permaneceu latente ou não expressa. Voltando ao texto. Assim como uma criança tem olhos perfeitamente bons e claros desde o nascimento, chega um dia em que o reconhecimento consciente daquilo que é visto é notado pela primeira vez. O mesmo acontece com a unidade humana em desenvolvimento espiritual. Comentário. A frase importante aqui é: mas chega um dia em que o reconhecimento consciente daquilo que é visto será primeiro notado. O ver está sempre ocorrendo, mas não é notado, registrado, reconhecido, apreendido. É como se a visão, neste caso, a visão interior, estivesse em constante processo, transmitindo as suas impressões através de olhos interiores perfeitamente bons e claros. Contudo, aquilo que foi transmitido através do sentido da visão interior não foi reconhecido e, portanto, permaneceu, no que diz respeito à consciência, inexistente. Trata-se aqui do reconhecimento consciente daquilo que os sentidos, neste caso, os sentidos internos, têm transmitido constantemente. Voltando ao texto. O meio da visão interior sempre existiu, e aquilo que pode ser visto está sempre presente, mas o reconhecimento da maioria ainda não existe. Comentário. Os objetos a serem registrados pelos sentidos internos estão sempre presentes, ocorre o registro pelos sentidos internos, mas o reconhecimento daquilo que é registrado sensorialmente deve surgir ou não haverá percepção consciente daquilo que os sentidos internos transmitem. A questão aqui é muito sutil. Voltando ao texto. Este reconhecimento por parte do iniciado é o primeiro grande passo na cerimônia de iniciação, e até que isso aconteça, todos os outros estágios devem esperar. Aquilo que é reconhecido difere nas diferentes iniciações e pode ser resumido aproximadamente da seguinte forma. Comentário. DK fala de reconhecimento, um ato de registro consciente, como a primeira fase da cerimônia de iniciação. Sem ele, as demais etapas da cerimônia não podem acontecer. DK detalha agora os diferentes reconhecimentos relativos às diferentes iniciações, voltando ao texto. O ego, o reflexo da mônada, é em si uma triplicidade, como tudo o mais na natureza, e reflete os três aspectos da divindade. Comentário. Afirma-se definitivamente que todas as coisas na natureza são uma triplicidade que reflete os três aspectos da divindade. Voltando ao texto. Assim como a mônada reflete num plano superior os três aspectos, vontade, amor, sabedoria e inteligência ativa, da deidade. Portanto, comentário. Geralmente a triplicidade da mônada é chamada vontade, sabedoria e atividade, ou às vezes vontade, sabedoria e inteligência ativa. Aqui, como é apropriado, o fator amor é adicionado à sabedoria como representante do segundo aspecto monádico. Voltando ao texto. Na primeira iniciação, o iniciado toma consciência do terceiro aspecto, ou o mais baixo, do ego, o da inteligência ativa. Comentário. Notamos aqui que DK alterna entre mencionar a mônada e discutir o ego, ou eu superior. Voltando ao texto. Ele é colocado face a face com a manifestação do grande anjo solar, Pitri, que é ele mesmo, o verdadeiro eu. Comentário. Falamos definitivamente agora do encontro com o anjo solar, o grande anjo solar Pitri, que é ele mesmo, o verdadeiro eu.
Não há discussão sobre a mônada que, para o homem, é o eu mais verdadeiro e real. A identificação entre o anjo solar e a identidade monádica oculta no veículo causal é tão forte, neste estágio de desenvolvimento, que é justificável considerar a união destes dois fatores como o verdadeiro eu. Voltando ao texto. Ele sabe agora, além de qualquer perturbação, que aquela manifestação de inteligência é aquela entidade eterna que durante eras passadas tem demonstrado seus poderes no plano físico através de suas sucessivas encarnações. Comentário. Na primeira iniciação, o anjo solar como ego superior é visto como uma manifestação de inteligência. Tal é a ênfase dada na primeira iniciação à luz interior. Notamos que o anjo solar é chamado aquela entidade eterna. A palavra eterno está sendo usada de uma maneira especial, pois o anjo solar como ego superior não dura para sempre. Na verdade, a mônada é entendida como verdadeiro eu superior ou ego superior no momento em que a quarta iniciação é realizada e o anjo solar é liberado de volta ao coração do Sol ou Sol espiritual central. A frase "sabe agora além de qualquer perturbação" é interessante porque sugere que os nossos momentos de lucidez podem ser perturbados por outras forças e correntes que interrompem o nosso conhecimento e trazem incerteza e dúvida. No ponto de consciência aqui discutido, que ocorre durante a cerimônia de iniciação dentro do corpo causal, o anjo solar é visto diretamente e percebe-se que esta grande entidade vem demonstrando seus poderes ao longo das sucessivas encarnações do candidato. Em outras palavras, a factualidade do anjo solar é estabelecida além de qualquer possibilidade de dúvida. Voltando ao texto. Na segunda iniciação, esta grande presença é vista como uma dualidade, e outro aspecto brilha diante dele. Comentário. Não há aqui qualquer dúvida sobre o significado da palavra presença. Isso não significa mônada. Significa, em outros termos, o anjo da presença, que até a quarta iniciação é como um véu sobre a mônada dada à natureza estupenda deste grande ser solar interior, ele é, mesmo que não seja a presença real, que é a mônada, uma presença muito definida. Como a iniciação em questão é a segunda, esta presença é vista como uma dualidade. Voltando ao texto. Ele toma consciência de que esta vida radiante, que se identifica consigo mesmo, não é apenas inteligência em ação, mas também amor-sabedoria em origem. Comentário. A presença angélica solar é vista no segundo grau como luz e amor, isto é, como inteligência em ação e como amor-sabedoria na origem. É oferecido um pequeno esclarecimento sobre as identidades distintas do homem e do anjo solar, pois somos informados aqui da vida radiante, que é identificada consigo mesmo. Não diz que esta vida radiante seja ele mesmo. Esta é uma distinção importante que é necessário ter em mente quando outras referências se dão enigmaticamente ao anjo solar como o grande anjo solar, Pitre, que é ele mesmo, o verdadeiro eu. Voltando ao texto. Ele funde sua consciência com esta vida e se torna um com ela, de modo que no plano físico, por meio desse eu pessoal, essa vida é vista como amor inteligente se expressando. Comentário. O que é descrito aqui é o que acontece durante e após a segunda iniciação. O homem, em pé, no corpo causal, funde sua consciência com esta vida. O resultado de fazer isso é que no plano físico e através do seu eu pessoal, essa vida do anjo solar é vista como amor inteligente que se expressa. Na primeira iniciação, o resultado de uma fusão semelhante seria algo como o seguinte, que a vida é vista como inteligência em ação, expressando-se. Após a segunda iniciação, portanto, há uma expressão dupla dos poderes demonstrados pelo anjo solar no plano físico. Através da personalidade. Voltando ao texto. Na terceira iniciação o ego está diante do iniciado como uma triplicidade aperfeiçoada. Comentário. Estamos discutindo a revelação gradual da natureza do anjo solar aos olhos do iniciado durante a cerimônia de iniciação. Voltando ao texto. O eu não só é conhecido como amor inteligente e ativo, mas também se revela como uma vontade ou propósito fundamental, com o qual o homem se identifica imediatamente. Comentário. Durante a cerimônia de iniciação ao terceiro grau, o anjo solar se apresenta como amor inteligente e ativo e como uma vontade ou propósito fundamental. Notamos que à medida que esta revelação ocorre, o homem identifica-se imediatamente com aquela vontade ou propósito. O homem está novamente,
e pela terceira vez, fundindo sua consciência com esta vida, com esta entidade, a presença, todos os termos que temos usado para discutir o anjo solar. Voltando ao texto. E sabe que os três mundos não lhe reservam nada no futuro, mas apenas servem como uma esfera para serviço ativo, realizado em amor para a realização de um propósito que esteve escondido durante eras no coração do ser. Comentário. Um conhecimento poderoso toma conta do iniciado. Ele está quase completamente desidentificado dos três mundos inferiores. Ele os vê apenas como uma esfera de serviço ativo, amoroso e com propósito. Ele percebe que esse propósito esteve escondido por muito tempo no coração do eu. Por o coração do eu queremos dizer a consciência interior do anjo solar, ou queremos dizer a consciência interior do homem que possui um eu monádico. Para efeitos práticos, não faz diferença. Ele simplesmente percebe a grande profundidade de sua própria natureza divina e que essa natureza é luz, amor e poder, e possui um propósito benevolente que existe há séculos, um propósito que o leva a servir a humanidade e o mundo. É importante compreender a atitude do iniciado de terceiro grau. Ele não quer nada dos três mundos inferiores. Ele deseja apenas ser capaz de dar e servir. Voltando ao texto. Esse propósito, sendo agora revelado, pode ser cooperado de forma inteligente, assim, amadurecido. Comentário. O iniciado de terceiro grau é um indivíduo espiritual maduro. Ele atingiu a maioridade, 3/5 de 5/5, e é, portanto, chamado de jovem rico. Um iniciado de segundo grau é chamado de jovem. Voltando ao texto. Estas revelações profundas brilham diante do iniciado de uma maneira tripla. Comentário. DK agora não está mais falando apenas da terceira iniciação, mas de cada uma das iniciações, todas elas revelações profundas para o iniciado que avança. Voltando ao texto. Como uma existência angélica radiante. Isto é visto pelo olho interior com a mesma precisão de visão e julgamento como quando um homem fica face a face com outro membro da família humana. O grande anjo solar, que encarna o homem real e é a sua expressão no plano da mente superior, é literalmente o seu ancestral divino, o vigilante que, através de longos ciclos de encarnação, derramou-se em sacrifício para que o homem pudesse ser. Comentário. É o olho interior que percebe o anjo solar. O anjo solar parece ter uma forma não inteiramente diferente da de um ser humano. As palavras face a face sugerem que o anjo solar tem um rosto. Dizem-nos que o grande anjo solar incorpora o homem real e é a sua expressão no plano da mente superior. O verdadeiro homem é a mônada, mas a personificação da mônada no plano da mente superior é fornecida pelo anjo solar. Tabulemos o que se diz ser o anjo solar. 1. A personificação do homem real. 2. A expressão do homem real no plano da mente superior. 3. O ancestral divino do homem. 4. O vigia aquele que se derrama em sacrifício para que o homem possa ser. Compreendemos algo da natureza grandemente sacrificial do anjo solar. O anjo solar é, de fato, um mestre e, de fato, está além dos nossos mestres de sabedoria em desenvolvimento. Para o homem, o anjo solar é como um deus. Voltando ao texto. Como uma esfera de fogo radiante, ligada ao iniciado diante dela por aquele fio magnético de fogo que atravessa todos os seus corpos e termina no centro do cérebro físico. Comentário. A grande vida apresenta-se ao homem de uma segunda forma, como uma esfera de fogo radiante. Recebemos algum conhecimento oculto importante, que o anjo solar, como uma esfera de fogo, está ligado ao iniciado por um fio de fogo que passa por todos os corpos do iniciado e termina no centro do cérebro físico. Primeiramente, notamos que o iniciado está de pé diante do anjo solar. Devemos interpretar essa posição literalmente? De que maneira o iniciado se posiciona dentro do corpo causal durante o processo de iniciação? Também nos é dito em outro lugar, Iniciação Humana e Solar 15:16, que essas iniciações são, na verdade, tomadas dentro do corpo causal. Os outros veículos do homem são visíveis ou estão com ele durante a cerimônia de iniciação? Parece que sim, porque o fio de fogo do anjo solar passa por todos os seus corpos, ou seja, por todos os corpos do iniciado, antes de terminar no centro do seu cérebro físico.
Quando o homem vê esta esfera de fogo radiante, ele também vê o fio magnético de fogo passando por todos os seus corpos e terminando em seu cérebro físico. Ele tem visão de tais coisas quando toma a iniciação dentro do corpo causal? Devemos admitir que nos deparamos aqui com mistérios e devemos nos perguntar como essas visões são possíveis. Também nos lembramos de como a centelha da mente encontrou ancoragem no cérebro físico do homem. Será este fio magnético de fogo o fio que leva a essa faísca, visto que essa faísca influencia todos os veículos do homem, físico, etérico, astral e mental inferior? Vemos quanta informação pode ser sugerida em apenas algumas palavras. Voltando ao texto. Este fio prateado, como é chamado de forma um tanto imprecisa na Bíblia, onde se encontra a descrição de seu afrouxamento do corpo físico e subsequente retirada, emana do centro cardíaco do anjo solar, ligando assim o coração e o cérebro, que é a grande dualidade que se manifesta neste sistema solar, amor e inteligência. Comentário. O fio magnético de fogo é chamado na Bíblia de cordão de prata. O tibetano sublinha que é um nome bastante impreciso. Surge ainda mais ocultismo técnico. Se o anjo solar tem um rosto, parece que ele também tem um coração definido. Anatomicamente, não sabemos onde este coração pode estar localizado, mas a sua factualidade é sugerida pelo tibetano. Os anjos solares são chamados de corações de amor ardente. A ligação do coração angélico solar com a mente humana é a ligação através da qual a dádiva do anjo solar ao homem é concedida. O anjo solar possui outro veículo de manifestação no plano físico cósmico que não seja o corpo causal? Parece que sim. O corpo causal é o veículo do homem, e o ensinamento nos familiarizou com algo de sua estrutura. A aparência do anjo solar sugere, nessas descrições, ainda outros veículos, ou aparências. Quando o coração do anjo solar é percebido, ele é percebido em relação a esta segunda visão, uma esfera de fogo radiante, ou em relação à existência angélica radiante, a primeira aparição? Não há nada que indique que um centro cardíaco possa ser encontrado na esfera de fogo. Voltando ao texto. Esta esfera ígnea está igualmente ligada a muitas outras pertencentes ao mesmo grupo e raio, e portanto é um fato literal que demonstra que nos planos superiores somos todos um. Comentário. A ligação da esfera ígnea ocorre, presumivelmente, ao longo de linhas de raios. Em nossa natureza egóica superior existem muitos fios magnéticos de fogo relacionados à natureza causal daqueles que talvez nem conheçamos pessoalmente. Voltando ao texto. Uma vida pulsa e circula por todos, através dos fios de fogo. Isto faz parte da revelação que chega a um homem que está na presença com os olhos ocultamente abertos. Comentário. Quando estamos diante do anjo solar, em qualquer uma de suas 3 apresentações, sentimos a presença de muitos aos quais estamos ligados em nossas naturezas egóicas. Voltando ao texto. Como um lótus colorido de 9 pétalas. Essas pétalas estão dispostas em 3 círculos em torno de um conjunto central de 3 pétalas bem dobradas, que protegem o que é chamado nos livros orientais de a joia do lótus. Comentário. Esta é a terceira apresentação da grande vida. Esta terceira apresentação está ligada de alguma forma ao terceiro raio, assim como a segunda apresentação, a esfera de fogo com seus múltiplos fios de fogo interligados, está relacionada ao segundo raio, e a radiante existência angélica é relacionado ao primeiro. O número 9 é o número do terceiro raio, e o lótus, como aqui descrito, é definitivamente 9 vezes maior. Voltando ao texto. Este lótus é algo de rara beleza, pulsante de vida e radiante com todas as cores do arco-íris. Comentário. Devemos examinar as cores que dizem colorir as pétalas do lótus egóico. Estranhamente, apenas a cor verde não está listada. O verde geralmente se refere a caules e folhas e não a flores. As flores verdes na natureza são raras. Voltando ao texto. E nas 3 primeiras iniciações os 3 círculos são revelados em ordem, até que na 4ª iniciação o iniciado se depara com uma revelação ainda maior e aprende o segredo daquilo que está dentro do botão central. Comentário. Quando a vida radiante, que é a presença, é vista na forma do lótus, a revelação é sequencial. Primeiro, 3 pétalas são reveladas na primeira iniciação.
2. Então, 6 pétalas, reveladas na segunda iniciação. 3. Então, 9 pétalas, reveladas na terceira iniciação. 4. Finalmente, 12 pétalas mais a joia da quarta iniciação. Qual é o segredo que reside no botão central? Podemos dizer que é o segredo da vida, o segredo da mônada tal como ela se expressa através da joia? Voltando ao texto. Neste contexto, a terceira iniciação difere um pouco das outras duas, na medida em que através do poder de um hierofante ainda mais exaltado que o Bodhisattva, o fogo elétrico do espírito puro, latente no coração do lótus, é primeiro contatado. Comentário. O diamante flamejante é o bastão do poder, bastão da iniciação, empunhado por Sanat Kumara como hierofante na terceira iniciação. Aprendemos algo importante. O fogo elétrico do espírito puro está latente no coração do lótus. O coração do lótus é o botão central e aquilo que ele esconde. Não é que o fogo elétrico deva ser transmitido ao lótus, mas que o fogo elétrico inerente a ele deva ser aproveitado. Voltando ao texto. Em todas essas palavras, anjo solar, esfera de fogo e lótus, esconde-se algum aspecto do mistério central da vida humana, mas só será aparente para aqueles que têm olhos para ver. Comentário. Isto significa que quem tem a visão interior, que pode revelar estas 3 formas da vida radiante, aprenderá algo sobre o mistério central da vida humana. Por que a vida radiante deveria se expressar em 3 formas? Este, talvez, seja um dos segredos do mistério central. As 3 formas, em ordem, correlacionam-se com os 3 primeiros raios. Voltando ao texto. O significado místico destas frases pictóricas será apenas uma armadilha ou uma base de incredulidade para o homem que procura materializá-las indevidamente. Comentário. As frases pictóricas devem ser tratadas como tendo um significado místico e simbólico. Aquele que vê estas coisas compreenderá como as 3 formas são realmente as representações de um ser. Voltando ao texto. O pensamento de uma existência imortal, de uma entidade divina, de um grande centro de energia ígnea e da plena flor da evolução, está oculto nestes termos, e eles devem ser considerados assim. Comentário. Quando pensamos nas frases pictóricas, devemos pensar no seguinte: 1. Uma existência imortal. 2. Uma entidade divina. 3. Um grande centro de energia ígnea. 4. A flor plena da evolução. Talvez uma consideração da maneira como o anjo solar é descrito, nos dê um novo respeito e reverência por aquela vida radiante inerente a cada um de nós. Voltando ao texto. Na quarta iniciação, o iniciado é levado à presença daquele aspecto de si mesmo que é chamado de seu Pai Celestial. Ele é colocado face a face com sua própria mônada, aquela essência espiritual pura no plano mais elevado, mais um, que é para seu ego ou eu superior o que esse ego é para a personalidade ou eu inferior. Comentário. O 4º grau deve ver o pleno florescimento do lótus egóico. Bem como o primeiro encontro face a face com a mônada, devemos também introduzir a ideia de que o iniciador único no 4º grau é visto na forma de um olho observando o iniciado. Vemos que a ideia da presença se aprofunda quando chegamos ao 4º grau. A presença não é mais a vida radiante, anjo solar, mas aquele aspecto de si mesmo que é chamado de Pai no céu. Uma boa definição de mônada é pura essência espiritual. Este centro espiritual encontra-se no 2º plano sistêmico. A analogia é digna de reflexão. A mônada é para o ego ou eu superior o que esse ego é para a personalidade do eu inferior. Podemos ver por que é necessário primeiro entrar em contato com aquela presença, que é o ego superior, e só depois entrar em contato com aquela presença, que é a mônada. Voltando ao texto. Esta mônada expressou-se no plano mental através do ego de uma forma tripla, mas agora faltam todos os aspectos da mente, tal como a entendemos. Comentário. O modo triplo de expressão tem sido mente, emoções, corpo. Há uma grande mudança na natureza mental quando a mônada é encontrada no 4º grau. A mente, como geralmente a entendemos, não existe mais. A razão pura, uma faculdade búdica, tomou o seu lugar. Voltando ao texto. O anjo solar até então contatado retirou-se e a forma através da qual ele funcionava, o corpo egóico ou causal, desapareceu,
e nada restou senão amor, sabedoria e aquela vontade dinâmica que é a principal característica do espírito. Comentário. Esta é uma descrição significativa dos resultados do quarto grau. O amor, sabedoria e a dinâmica permanecerão, mas a mente, como convencionalmente entendida, não existe mais. Vamos refletir sobre isso. Embora a mônada seja considerada tripla, tem-se dito frequentemente que a expressão da mônada é dupla: vontade dinâmica e sabedoria amorosa, Atma e Buddhi. Voltando ao texto. O eu inferior serviu aos propósitos do ego e foi descartado. O ego também serviu aos propósitos da mônada e não é mais necessário. E o iniciado permanece livre de ambos, totalmente liberado e capaz de contatar a mônada, como anteriormente aprendeu a contatar o ego. Comentário. Só quando o quarto grau é ultrapassado é que o iniciado pode contatar a mônada tão diretamente como antes contatou o ego. A mônada está recentemente ativa na terceira iniciação, mas só é contatada diretamente na quarta. Voltando ao texto. Durante o restante de suas aparições nos três mundos, ele é governado apenas pela vontade e pelo propósito. É auto-iniciado e cria seu corpo de manifestação, controlando assim, dentro dos limites kármicos, seus próprios tempos e estações. O karma aqui mencionado é karma planetário e não pessoal. Comentário. Um iniciado de quarto grau não está mais sujeito ao karma pessoal nos três mundos. Ele, entretanto, tem que trabalhar dentro das limitações do karma planetário. Após o quarto grau, é possível criar um corpo de manifestação através do poder de Kriya Shakti. Se o iniciado que passou no quarto grau decidir, para fins de serviço, aparecer novamente dentro dos três mundos, ele será governado apenas pela vontade e pelo propósito auto-iniciado. Ele é, no que diz respeito aos três mundos, a mônada em expressão. Voltando ao texto. Nesta quarta iniciação ele contata o aspecto amor da mônada, e na quinta o aspecto vontade, e assim completa seus contatos, responde a todas as vibrações necessárias e é mestre nos 5 planos da evolução humana. Comentário. Esta seção discorre sobre a natureza do contato monádico vivenciado no quarto grau. Se no quarto grau o aspecto amor da mônada é contatado, e no quinto, o aspecto vontade, então no terceiro grau deve ser o aspecto mental ou inteligência da mônada. Um mestre de sabedoria é um mestre nos 3 planos humanos e nos 2 planos sobre-humanos de evolução, desde o plano físico até o plano átmico. É o segundo aspecto da vontade que contribui para a destruição do corpo causal. Este segundo aspecto da vontade, como pode ser facilmente visto, emana, pelo menos em parte, do aspecto amoroso da mônada contatada no quarto grau. Voltando ao texto. Além disso, é na terceira, na quarta e na quinta iniciações que ele se torna consciente também daquela presença que envolve até mesmo aquela entidade espiritual, sua própria mônada. Comentário. Como a terceira, quarta e quinta iniciações estão envolvidas na consciência desta presença mais exaltada, a revelação deve ser progressiva. Vemos que o termo presença é de natureza genérica e pode referir-se a qualquer número de seres sucessivamente abrangentes. Neste capítulo a primeira presença encontrada foi a vida radiante conhecida como anjo solar. A segunda presença foi a mônada, para quem o anjo solar é o anjo da presença. A terceira presença a ser contatada será o logos planetário, que envolve a mônada. Parece que a primeira consciência real da mônada ocorre ao mesmo tempo que a consciência do logos planetário pelo iniciado, a menos que se possa dizer que no segundo grau, tão importante para a afirmação da vontade sobre o desejo, que a presença monádica começa a ser contatada. Voltando ao texto. Ele vê sua mônada como uma só com o logos planetário. Comentário. Esta é uma afirmação muito importante. A mônada não é de forma alguma uma entidade separada e é um aspecto integrante de um dos chakras do logos planetário. Reflitamos sobre a presença do logos planetário na mônada. Voltando ao texto. Através do canal de sua própria mônada ele vê os mesmos aspectos que aquela mônada incorpora, em uma escala mais ampla, e o logos planetário, que anima todas as mônadas em seu raio, é assim revelado. Comentário. Aqui está uma grande revelação. A mônada é, de certa forma, um olho. Os mesmos aspectos são os aspectos do espírito,
e parece que são idênticos no caso da mônada e do logos planetário. Qual é o significado do termo animador? Digamos que significa a presença de uma consciência maior dentro de uma consciência menor. O termo incorporar é muitas vezes equivalente a animar, um maior dentro de um menor. Voltando ao texto. Esta verdade é quase impossível de ser expressa em palavras e diz respeito à relação do ponto elétrico do fogo, que é a mônada, com a estrela de 5 pontas, que revela a presença do logos planetário ao iniciado. Isto é praticamente incompreensível para o homem comum para quem este livro foi escrito. Comentário. Embora este livro tenha sido escrito para o homem comum, vemos com bastante frequência a inclusão de alguns mistérios ocultos extraordinários. Teríamos que examinar profundamente o simbolismo da estrela de 5 pontas. É particularmente o símbolo da terceira iniciação, momento em que o logos planetário, como uma presença, é lentamente revelado ao iniciado. Obviamente existem significados muito profundos para a estrela de 5 pontas. Alguns de seus significados são: 1. A estrela da iniciação. 2. O símbolo do anjo solar. 3. O símbolo de Manas. 4. O símbolo de Brahma. 5. O símbolo do homem. 6. O símbolo de Vênus, um planeta do 5º raio em sua natureza de alma. As pontas da estrela podem ser significativas, indicando, talvez, certos chakras do logos planetário nos quais a mônada pode estar incluída. De outra perspectiva, a mônada, como sede da vontade, estaria mais relacionada com o ápice da estrela de 5 pontas, representando, ao que parece, o Atma, o aspecto da tríade espiritual que distribui a vontade espiritual. Devemos ter em mente em relação às estrelas da revelação que elas não estão confinadas a estrelas de 5 pontas. Estrelas de 7 pontas são mencionadas, estrelas de 6 pontas são uma possibilidade. Voltando ao texto. Na sexta iniciação, o iniciado, funcionando conscientemente como o aspecto amoroso da mônada, é levado, através de seu pai, a um reconhecimento ainda mais vasto e torna-se consciente daquela estrela que encerra sua estrela planetária, assim como aquela estrela já foi visto como encerrando sua própria minúscula fagulha. Ele faz assim seu contato consciente com o logos solar e realiza dentro de si a unidade de toda vida e manifestação. Comentário. As revelações tornam-se mais surpreendentes. Lembramos que, na quarta iniciação, o iniciado contatou o aspecto amoroso da mônada, mas isso é simplesmente contato. Na sexta iniciação, o iniciado funciona conscientemente como o aspecto amoroso da mônada, que está muito à frente do simples contato. O uso do termo estrela é interessante. Nesta seção, o logos planetário é referido como uma estrela encerrando sua própria centelha. A estrela que encerra sua estrela planetária é, naturalmente, o logos solar. A partir da redação da seção acima, Deca parece sugerir mais do que um significado da palavra estrela. Em vários outros escritos a mônada também foi chamada de estrela. Parece que a estrela passa a significar o aspecto mais essencial de qualquer entidade autoconsciente. Parece que o contato consciente com o logos solar revelará a unidade de toda a vida e manifestação. A percepção desta unidade está constantemente crescendo no iniciado, e o contato com o logos solar parece sinalizar um ponto culminante neste crescimento. A parte realmente importante desta seção é o fato de que o iniciado entra em contato com o logos solar na sexta iniciação, uma iniciação intimamente ligada ao aspecto amoroso da mônada. O clímax do contato do iniciado com o logos planetário é a quinta iniciação. Na sexta iniciação, preocupada com a tomada de caminhos para destinos que levam para longe do planeta e, eventualmente, para longe, em muitos casos, do sistema solar, o escopo do logos solar é compreendido muito mais profundamente. Voltando ao texto. Este reconhecimento é estendido na sétima iniciação, de modo que 2 aspectos da vida una se tornem realidades para o Buda emancipado. Comentário. Aquilo que é iniciado na sexta iniciação, o reconhecimento do logos solar, é estendido na sétima iniciação. O signo de Gêmeos está envolvido nesta sétima iniciação e, através da sua influência, os 2 aspectos da vida una podem tornar-se realidades para o Buda emancipado. O termo Buda emancipado aplica-se à sétima iniciação.
Nesta perspectiva, nem o Cristo nem aquele que habitualmente chamamos de Buda são um Buda emancipado. Quais são os dois aspectos da vida única? Ao pensar neles em termos da sétima iniciação, podemos concebê-los como amor e sabedoria, pois por vida única, neste contexto, provavelmente se entende o Logos solar. De outra perspectiva, como esta iniciação envolve o mais elevado e o mais baixo em relação ao plano físico cósmico, podemos pensar no superior e no mais baixo como espírito e matéria. Voltando ao texto. Assim, através de uma série gradual de passos, o iniciado é colocado face a face com a verdade e a existência. Comentário. O processo de iniciação é sempre graduado. Aquilo que reside em cada indivíduo é tanto a verdade quanto a existência. Isto é, a mônada. Voltando ao texto. Será evidente para os estudantes atentos por que esta revelação da presença deve preceder todas as outras revelações. Comentário. A revelação da presença, qualquer que seja uma das várias presenças, produz o contexto adequado para a compreensão de revelações posteriores. Devemos lembrar que, em última análise, todas as presenças são uma presença. Voltando ao texto. Produz na mente do iniciado as seguintes realizações básicas. Comentário. Falamos aqui dos resultados da revelação da presença, voltando ao texto. Sua fé é justificada há muito tempo, e a esperança e a crença se fundem em fatos autoconfirmados. A fé se perde à vista e as coisas invisíveis são vistas e conhecidas. Ele não pode mais duvidar, mas, em vez disso, tornou-se, através de seu próprio esforço, um conhecedor. Comentário. O aspirante aos mistérios da iniciação deve passar das trevas para a luz. Durante muitas vidas ele acredita, mas não sabe. Com a iniciação, o conhecimento real é dele. A dúvida chegou ao fim. Numa lista quíntupla de palavras de poder para o iniciado em avanço, a palavra conhecer é a primeira, seguida por expressar, revelar, destruir e ressuscitar. Voltando ao texto. A sua unidade com os seus irmãos é comprovada e ele percebe o vínculo indissolúvel que o liga aos seus semelhantes em toda a parte. Comentário. A ideia de unidade é frequentemente usada como um lugar comum ao ocultista não realizado. Mas podemos ver que com a segunda categoria de revelação do anjo solar, como uma esfera de fogo radiante ligada a muitas outras esferas, a ligação energética com todos os irmãos, e eventualmente, com todas as almas, é comprovada através da visão interior. Notamos que não importa o que aconteça nos planos exteriores da vida, o elo interno é indissolúvel. Voltando ao texto. A fraternidade não é mais uma teoria, mas um fato científico comprovado, tão indiscutível quanto a separação dos homens no plano físico. Comentário. No plano físico, a separação é evidente. As limitações da percepção humana parecem revelar a separação de todas as coisas. A fraternidade é uma revelação exatamente oposta. Através da percepção interior induzida pelo rito de iniciação, a fraternidade é comprovada. No nível da alma, a ligação indissolúvel entre as esferas de fogo radiante prova isso. Num nível ainda mais elevado, um dia surge a percepção de que todas as mônadas são uma. O fato da fraternidade reside, em última análise, na natureza do espírito e na identidade compartilhada de todos os espíritos, ou melhor, mônadas. Voltando ao texto. A imortalidade da alma e a realidade dos mundos invisíveis são para ele provadas e verificadas. Comentário. Se chamarmos a alma de corpo causal ou lótus egóico, lembramos que sua imortalidade é relativa. Se chamarmos a alma de consciência, então temos a certeza de sua imortalidade durante toda a duração de um cosmos. Simplificando, o iniciado percebe, porque se descobriu como alma e espírito, que é imortal. Voltando ao texto. Enquanto, antes da iniciação, esta crença se baseava numa visão breve e fugaz e em fortes convicções interiores, resultado do raciocínio lógico e de uma intuição gradualmente desenvolvida, agora baseia-se na visão e num reconhecimento, acima de qualquer refutação, da sua própria natureza imortal. Comentário. Antes da iniciação, as ferramentas disponíveis para aumentar a compreensão são 1. Crença. 2. Visão fugaz.
3 fortes convicções internas, baseadas em raciocínio lógico e desenvolvendo a intuição. Talvez possamos reconhecer estes estados como a base para qualquer convicção que tenhamos quanto à nossa própria imortalidade. Após a iniciação, a sua convicção de que é imortal é estabelecida com base na visão e no reconhecimento incontestáveis. Voltando ao texto. Ele percebe o significado e a fonte da energia e pode começar a exercer o poder com precisão e direção científica. Comentário. Compreende o anjo solar, em suas 3 apresentações, como fonte de energia. Ele passa a compreender a natureza da energia interior que o sustenta. Voltando ao texto. Ele sabe agora de onde atira e teve um vislumbre dos recursos de energia que estão disponíveis. Comentário. Sua interação com sua alma, ou consigo mesmo como alma, torna-se mais forte, e ele agora sabe como recorrer à alma, ou ao eu superior. Voltando ao texto. Antes, ele sabia que aquela energia existia e a usava cegamente e às vezes de maneira imprudente. Agora ele vê isso sob a direção da mente aberta e pode cooperar inteligentemente com as forças da natureza. Comentário. O rito de iniciação proporciona a mente aberta. Através do processo de iniciação, ele passa a compreender as forças internas da natureza como realidades definidas, com as quais pode trabalhar e cooperar de forma inteligente. Voltando ao texto. Assim, de muitas maneiras, a revelação da presença produz resultados definidos no iniciado e, portanto, é considerada pela hierarquia como o preâmbulo necessário para todas as revelações posteriores. Comentário. Acabamos de revisar as razões pelas quais a revelação da presença deve preceder todas as outras revelações interiores. É assim, porque esta revelação fornece uma justificação da fé. 2. Unidade e fraternidade comprovadas. 3. Imortalidade comprovada. 4. Percepção do significado e fonte de energia. 5. Capacidade de utilizar sabiamente a energia. Voltando ao texto. A revelação da visão. Tendo colocado o iniciado face a face com aquele com quem por incontáveis eras ele teve que lidar. Comentário. Este é o anjo solar. Voltando ao texto. E tendo despertado nele uma compreensão inabalável da unidade da vida fundamental tal como ela se manifesta através de todas as vidas inferiores, a próxima revelação importante é a da visão. A primeira revelação referiu-se àquilo que é indefinível, ilimitável e, para a mente finita, infinito em sua abstração e caráter absoluto. Comentário. Notamos que o mestre D usou o qualificador para a mente finita, pois a presença que é revelada não é verdadeiramente infinita na sua abstração e absolutismo. Só parece assim devido às limitações de consciência do iniciado. Voltando ao texto. A segunda revelação diz respeito ao tempo e ao espaço, e envolve o reconhecimento por parte do iniciado, através do recém-despertado senso de visão oculta, do papel que ele desempenhou e deve desempenhar no plano, e mais tarde do próprio plano no plano. No que diz respeito, comentário. Assim, a primeira revelação diz respeito àquilo que, essencialmente, está fora do tempo e do espaço. O ser puro, que é a essência da presença, não pode verdadeiramente ser contido por nenhuma forma. A próxima revelação é mais concreta, mais específica e diz respeito ao passado e ao futuro do iniciado em relação à expressão do plano divino no tempo e no espaço. Voltando ao texto. 1. Seu ego. 2. Seu grupo egóico. 3. Seu grupo de raios. 4. Seu logos planetário. Comentário. Vemos que a segunda visão diz respeito ao ego do iniciado, dentro do contexto do seu grupo egóico, do seu grupo de raio e dentro do mais amplo de todos os contextos imediatos, a vida do logos planetário do iniciado. Voltando ao texto. Nesta apreensão quádrupla você retratou a realização gradual que é dele durante o processo das 4 iniciações que precedem a liberação final. Comentário. Esta é uma informação oculta valiosa. Começando na primeira iniciação, as revelações são progressivas. Os contextos se ampliam a cada iniciação. 1. Primeira iniciação, uma visão sobre seu ego. 2. Segunda iniciação, uma visão relativa ao seu lugar, como ego, dentro do seu grupo egóico.
3. Terceira iniciação, uma visão relativa ao lugar dos seus grupos egóicos, dos quais ele sabe fazer parte, dentro do seu grupo de raio. 4. Quarta iniciação, uma visão relativa ao seu grupo de raios dentro do seu logos planetário, o que, claro, demonstra a sua própria relação, como um ego, com o seu logos planetário. Voltando ao texto. Na primeira iniciação, ele se torna definitivamente consciente do papel, relativamente imperceptível, que deve desempenhar em sua vida pessoal durante o período que se segue entre o momento da revelação e a realização da segunda iniciação. Comentário. O caminho a seguir que conduz à segunda iniciação é revelado na primeira iniciação. É uma revelação relativamente pessoal e diz respeito a um papel a ser desempenhado enquanto ele vive a sua vida pessoal. Lembramos que o número de vidas entre a primeira e a segunda iniciação pode ser grande. Muitas vidas podem intervir entre a primeira iniciação e a segunda. Pode decorrer um longo período de muitas encarnações antes que o controle do corpo astral seja aperfeiçoado e o iniciado esteja pronto para o próximo passo. Iniciação humana e solar 84. No entanto, a seguinte afirmação é feita sobre o período que se segue entre o momento da revelação na primeira imitação e a obtenção da segunda iniciação. Voltando ao texto. Isto pode envolver mais uma vida ou várias. Comentário. Esta pequena frase parece quase contradizer a informação dada acima, iniciação humana e solar 84, e em outros lugares relativa ao número de vidas entre a primeira e a segunda iniciações. Aqui nos é dito que pode ser necessária apenas uma vida a mais, ou várias. Uma reflexão cuidadosa sobre esta frase, quando comparada com outras declarações relativas à duração, isto é, encarnações necessárias, dos estágios de discipulado do pequeno Shelado, Shela na luz e discipulado Asrito, mostrará a dificuldade de estabelecer quaisquer regras rígidas e rápidas sobre o número de ciclos de vida necessários para passar por esses estados. Várias declarações do Mestre DK sobre a duração do período entre as iniciações parecem contraditórias e terão de ser ponderadas em relação a cenários possíveis. Voltando ao texto. Ele sabe a tendência que eles deveriam seguir, comentário. Embora não necessariamente os detalhes. A palavra importante é tendência. Voltando ao texto. Ele realiza de alguma forma a sua parte no serviço da raça, ele vê o plano como um todo no que diz respeito a ele. Mesmo, um minúsculo mosaico dentro do padrão geral, ele se torna consciente de como ele, com seu tipo particular de mente, conjunto de dons, mentais e outros, e suas diversas capacidades, pode servir, e o que deve ser realizado por ele antes que ele possa novamente estar na presença e receber uma revelação com extensão prolongada. Comentário. Tabulemos a revelação que lhe foi concedida através da visão. 1. A tendência a ser tomada pela sua próxima vida, ou várias vidas, levando à segunda iniciação. 2. Alguma realização de sua participação no serviço para a raça. 3. Uma visão do plano como um todo em relação ao seu papel. 4. Uma visão do seu papel dentro do plano como um pequeno mosaico dentro de um padrão geral. 5. Consciência de seus dons particulares e como usá-los. 6. O que deve ser realizado antes que ele possa novamente estar na presença. Vemos que a visão concedida é relativamente específica e ajuda o iniciado a traçar seu caminho adiante. A qualidade do signo Sagitário parece estar envolvida. Voltando ao texto. Na segunda iniciação, é-lhe mostrado o papel que seu grupo egóico desempenha no esquema geral. Comentário. O grupo egóico não é tão grande quanto o seu grupo de raio, isto é, como a totalidade do seu ashram de raio. É o grupo de egos com quem ele, como ego, está especificamente relacionado. Voltando ao texto. Torna-se mais consciente das diferentes unidades grupais às quais está intrinsecamente associado, ele percebe quem eles são em suas personalidades, sem encarnação, e vê de alguma forma quais são as relações kármicas entre grupos, unidades e ele mesmo. Ele recebe uma visão do propósito específico do grupo e de sua relação com outros grupos. Comentário. Tabulemos os itens da visão que lhe foi concedida na segunda iniciação. 1. A natureza do seu grupo egóico e o seu papel no esquema geral. 2. Consciência das unidades específicas do grupo com as quais está intrinsecamente associado.
3. Consciência dos membros de seu grupo egóico como personalidades, se estiverem encarnados. 4. Alguma visão das relações kármicas entre grupos relacionados, unidades e ele mesmo. 5. Insight sobre o propósito específico do grupo egóico. 6. Insight sobre a natureza das relações entre seu grupo egóico e outros grupos. Voltando ao texto. Ele agora pode trabalhar com maior segurança e seu relacionamento com as pessoas no plano físico torna-se mais seguro. Ele pode ajudar a eles e a si mesmo no ajuste do karma e, portanto, promover uma abordagem mais rápida para a liberação final. Comentário. A visão concedida permite-lhe trabalhar com maior segurança no plano físico. O iniciado sabe mais profundamente com quem deve se relacionar, por que e com que fim. Voltando ao texto. As relações do grupo são consolidadas e os planos e propósitos podem ser promovidos de forma mais inteligente. À medida que esta consolidação das relações de grupo prossegue, ela produz no plano físico aquela ação concertada e aquela sábia unidade de propósito que resulta na materialização dos ideais mais elevados e na adaptação da força na promoção sábia dos fins da evolução. Comentário. Vemos definitivamente as implicações grupais da visão reveladas no segundo grau. Os efeitos da primeira iniciação foram individuais em comparação. A segunda iniciação é uma iniciação de comunhão. O iniciado torna-se verdadeiramente um trabalhador de grupo eficaz. Ele sabe, além de toda polêmica, que não caminha sozinho. Voltando ao texto. Quando isto atingiu um certo estágio, as unidades que formam os grupos aprenderam a trabalhar juntas e, assim, estimularam-se mutuamente, podem agora prosseguir para uma maior expansão do conhecimento, resultando numa maior capacidade de ajudar. Comentário. A segunda iniciação ocorre sob Vênus e Júpiter na medida em que se destina a produzir cooperação e harmonia grupal. Cada expansão da consciência aumenta a capacidade de servir. Voltando ao texto. Na terceira iniciação é revelado ao iniciado o propósito do sub-raio do raio ao qual ele pertence, aquele sobre o qual se encontra o seu ego. Todas as unidades egóicas estão em algum sub-raio do raio monádico. Comentário. Na terceira iniciação a visão se amplia e diz respeito ao seu raio egóico, considerado como um sub-raio do seu raio monádico. Aparentemente, porém, a natureza exata do raio monádico não foi revelada, neste momento. Contudo, o propósito mais completo deste sub-raio monádico, seu raio egóico, é revelado. Ele passa a compreender a natureza e o propósito do seu grupo de raio, que é muito maior do que o seu grupo egóico. Ele deve agora considerar que existe outro raio mais elevado agindo em relação ao raio que ele antes considerava a base total de sua motivação, isto é, seu raio egóico. Voltando ao texto. Este conhecimento é conferido ao iniciado de modo a capacitá-lo a encontrar por si mesmo, ao longo da linha de menor resistência, o raio de sua mônada. Comentário. Notamos que o iniciado deve encontrar por si mesmo o seu raio monádico. O conhecimento conferido a ele, relativo ao seu raio egóico, na terceira iniciação lhe permite fazer isso, ao longo da linha de menor resistência, que ele deve descobrir por si mesmo. Encontrar o raio monádico e aprender a trabalhar nele é de importância fundamental na terceira iniciação e depois dela. Voltando ao texto. Este sub-raio carrega em seu fluxo de energia muitos grupos de egos, e o iniciado fica, portanto, consciente não apenas de seu grupo egóico e de seu propósito inteligente, mas de muitos outros grupos, compostos de forma semelhante. A sua energia unida está a trabalhar para um objetivo claramente definido. Comentário. Vemos que a visão acordada é muito mais ampla do que a vivida no segundo grau. Os muitos grupos egóicos em seu raio são revelados a ele. É como se a visão no segundo grau se referisse ao seu ashram particular dentro do raio do ashram maior, e a visão no terceiro grau se referisse a todo o raio do ashram, basicamente um grande ashram de um Shoan. Voltando ao texto. Tendo aprendido um pouco sobre as relações grupais e tendo desenvolvido a capacidade de trabalhar com unidades. Na formação de grupos, o iniciado aprende agora o segredo da subordinação grupal ao bem do agregado de grupos. Comentário.
Se na segunda iniciação o iniciado aprendeu a subordinar-se como ego ao bem-estar do grupo egóico, na terceira iniciação aprende que o seu grupo egóico deve, da mesma forma, estar subordinado ao bem do agregado dos grupos. Comentário. Isto representa mais um passo no processo de descentralização e submissão à vontade superior. Voltando ao texto. Isto demonstrará no plano físico uma capacidade de trabalhar de forma sábia, inteligente e harmoniosa com muitos tipos diversos, e de cooperar em grandes planos e exercer ampla influência. Comentário. O iniciado de terceiro grau desenvolveu a capacidade de generalizar e de ver motivações e tendências semelhantes em grupos que, na sua forma exterior, podem parecer bastante diferentes. Ele aprende a se importar mais com a substância e essência do que com a matéria-forma. Vemos vários iniciados de terceiro grau no mundo, são conhecidos pela sua capacidade de inclusão e pela amplitude da sua capacidade de cooperar com pessoas e grupos aparentemente muito diferentes deles próprios ou dos grupos a que pertencem. Tal iniciado está se tornando um discípulo mundial. Voltando ao texto. Uma parte dos planos do Logos planetário lhe é revelada, e a visão inclui a revelação do plano e do propósito no que diz respeito ao planeta, embora até agora a visão esteja obscurecida em conexão com esses planos em seus planos planetários. Relação. Comentário. No terceiro grau, a vida do iniciado vai se tornando um tanto planetária. Esta é a fase durante a qual os planos do Logos planetário apenas começam a ser revelados. Voltando ao texto. Isto conduz o iniciado através de uma série de realizações graduais até os portais da quarta iniciação. Comentário. Entre o terceiro e o quarto grau há uma série graduada de revelações. Como este período de tempo pode abranger apenas uma vida, essa vida será realmente reveladora. Voltando ao texto. Através de toda a libertação do iniciado de todos os entraves nos três mundos e da quebra de todos os laços do karma limitante, a visão desta vez é grandemente ampliada, e pode-se dizer que pela primeira vez ele se torna consciente da extensão da influência planetária. Propósito e karma dentro do esquema. Comentário. À medida que o quarto grau se aproxima, Plutão atua em relação a Peixes na quebra de todos os laços do karma limitante. Existe uma constelação que une os dois peixes de Peixes, é chamada de Banda. Este é o símbolo constelar da ligação a uma personalidade que está quebrada. Quando o bando é aniquilado, a encarnação nos três mundos não é mais obrigatória. A realização do iniciado estende-se agora além do seu grupo de raios, atingindo o planeta como um todo. DK nos diz que pela primeira vez ele, o iniciado, toma consciência da extensão do propósito planetário e do karma dentro do esquema. De certa forma, isto pode ser considerado um grande salto de consciência, porque o esquema planetário inclui muitos globos e cadeias de globos. Voltando ao texto. Estando agora ajustado seu próprio karma pessoal sem importância, ele pode dedicar sua atenção à execução do karma planetário e aos planos de longo alcance daquela grande vida que inclui todas as vidas inferiores. Comentário. Após a terceira iniciação e na quarta, o karma pessoal individual é ajustado ou equilibrado. O iniciado torna-se rapidamente impessoal e considera-se apenas uma unidade dentro de um todo maior que expressa mais verdadeiramente a sua identidade do que o pequeno e o individual. O iniciado está deixando para trás a individualidade e se tornando um fator planetário. Ele sempre permanecerá um indivíduo, mas considera-se, como indivíduo, apenas um instrumento para um propósito planetário maior. Voltando ao texto. Ele não apenas é levado a um pleno reconhecimento dos propósitos e planos para todas as evoluções em seu próprio esquema planetário, a Terra, mas também oscila no raio de sua apreensão, aquele esquema planetário que é o complemento ou polo oposto da nossa Terra. Comentário. As revelações estão a se expandir e a acelerar rapidamente. Os propósitos e planos de todos os reinos dentro do esquema terrestre são revelados a ele. Da mesma forma, algo da natureza do esquema venusiano, nosso complemento terrestre ou oposto polar, também é revelado. Devemos observar atentamente as palavras complemento e polar oposto. Não há dúvida, com base no que é dado no ensinamento, de que Vênus é o polo oposto da Terra, mas em outras partes de um tratado sobre o fogo cósmico é sugerido que o planeta que é o complemento não é o mesmo que o planeta que é o polos opostos.
Marte pode então ser considerado complemento. Voltando ao texto. Ele percebe a inter-relação existente entre os dois esquemas e o vasto propósito duplo lhe é revelado. Comentário. Isto sugere que entre o esquema de Vênus e o esquema da Terra está a funcionar um vasto propósito duplo. Voltando ao texto. É-lhe mostrado como este propósito duplo deve tornar-se um plano unido, e doravante ele direciona todas as suas energias para a cooperação planetária, à medida que está promovida pelo trabalho com e através das duas grandes evoluções, humana e dévica, em nosso planeta. Comentário. É apresentada uma ideia interessante: o vasto propósito duplo deve tornar-se um plano unido. Como auxiliar esse processo? A ideia de cooperação planetária, a cooperação entre a Terra e Vênus, está na mente do iniciado enquanto ele pondera e trabalha com as evoluções humana e dévica na Terra. Voltando ao texto. Isto diz respeito à realização de ajustes e aplicação gradual de energia na estimulação dos vários reinos da natureza, de modo que, através da combinação de todas as forças da natureza, a interação de energia entre os dois esquemas possa ser acelerada. Comentário. Há trabalho a ser feito aqui mesmo no nosso planeta para que a interação de energia entre a Terra e Vênus seja estimulada. O iniciado aprende a trabalhar energicamente com os vários reinos da natureza na Terra, para que as forças desses reinos possam se fundir harmoniosamente. Isto irá promover a interação entre o esquema da Terra e o esquema de Vênus. Vemos, então, que no quarto grau o âmbito de preocupação do iniciado torna-se não apenas cada vez mais planetário, mas extraplanetário. Voltando ao texto. Desta forma, os planos do Logos solar, à medida que vão sendo elaborados através dos logoi planetários, poderão ser consumados. Comentário. A consumação dos planos do Logos solar requer certos cumprimentos planetários e interplanetários. Voltando ao texto. O manejo, portanto, da energia solar em pequena escala, é agora seu privilégio, e ele é admitido não apenas nas câmaras do conselho de sua própria hierarquia, mas também tem permissão de entrada quando agentes de outros esquemas planetários estão em conferência com o Senhor do Mundo e os dois grandes chefes de departamento. Comentário. Na quarta iniciação o iniciado começa pela primeira vez a manusear a energia solar em pequena escala. DK chama isso de privilégio. O iniciado de quarto grau ganha entrada nas câmaras do conselho de sua própria hierarquia, até mesmo em conferências mais augustas. O contraste entre as prerrogativas do iniciado de terceiro e quarto grau é notável. Pensando no que foi dado imediatamente acima, podemos ver a quarta iniciação como um ponto muito significativo na expansão da compreensão do iniciado. Neste ponto, a sua percepção de questões maiores parece dar um salto surpreendente. Voltando ao texto. Na quinta iniciação a visão traz-lhe uma perspectiva ainda mais ampla e um terceiro esquema planetário é visto, formando com os outros dois esquemas um daqueles triângulos de força que são necessários no desenvolvimento da evolução solar. Comentário. Os números 3 e 5 estão relacionados assim como os números 2 e 4. Podemos especular que a natureza do triângulo entre a Terra, Vênus e Marte é revelada. Mas isso está correto? Marte é um planeta menos desenvolvido que a Terra ou Vênus, então pode-se questionar por que o triângulo do qual ele está separado deveria ser revelado na quinta iniciação após a revelação de Vênus na quarta. Existem outros triângulos significativos que podem ser revelados. Terra, Vênus, Mercúrio é um deles. Mercúrio é um planeta ainda mais oculto que Vênus e, monadicamente, pode estar no quinto raio, que mais tarde se tornará o terceiro. Mercúrio seria, portanto, um esquema planetário adequado para ser introduzido no quinto grau. Vênus e Mercúrio em relação à nossa Terra são como contrapartes superiores do Cristo e do Buda mediando, respectivamente, o plano astral cósmico e o mental cósmico. Outro triângulo, Terra, Marte, Saturno, é significativo ao longo da linha do terceiro raio. Voltando ao texto. Assim como toda manifestação procede através da dualidade e da triplicidade de volta à síntese final, também estes esquemas, que são apenas centros de força no corpo de um logos solar, funcionam primeiro como unidades separadas que vivem a sua própria vida integral,
Depois, como dualidades, através da interação de forças através de quaisquer dois esquemas, ajudando-se, estimulando-se e complementando-se mutuamente, finalmente, como um triângulo solar, circulando força de ponto a ponto e de centro a centro até que a energia seja fundida e sintetizada e os três trabalhem juntos em unidade. Comentário. É dada a progressão da separação para a dualidade, para a triplicidade, e então, para a síntese final. Assim é contada a história da integração gradual. Os três devem ser sintetizados em um. A ciência dos triângulos está profundamente relacionada com a interação planetária, assim como com a interação dos chakras dentro do sistema energético humano. Voltando ao texto. Quando o adepto da quinta iniciação consegue trabalhar de acordo com os planos dos três logoi envolvidos, cooperando com eles com habilidade cada vez maior, à medida que o tempo passa, ele fica pronto para a sexta iniciação, que o admite em conclaves ainda mais elevados. Comentário. Dá-se a entender que um período de tempo considerável decorre entre a quinta e a sexta iniciações. Resumimos, o iniciado do terceiro grau trabalha numa nova relação com o logos do seu próprio planeta. O iniciado do quarto grau trabalha em relação ao seu próprio esquema planetário e ao polo oposto desse esquema. Para o esquema terrestre, esse polo oposto é Vênus. Para o iniciado do quinto grau, seu trabalho está relacionado a três esquemas planetários. O esquema da Terra e o esquema de Vênus estão definitivamente incluídos, e levanta-se a hipótese de que o esquema de Mercúrio, que é mais antigo e um pouco mais desenvolvido que o esquema de Vênus, assim como o Buda é mais velho e um pouco mais desenvolvido que o Cristo, é esse terceiro esquema. A íntima relação de Mercúrio com o quinto raio acrescenta o peso da razão a esta proposta. Tanto Marte como Mercúrio podem ter mônadas no quinto raio, mas embora possamos levantar a hipótese da resolução da mônada marciana do quinto raio no primeiro raio, é mais razoável levantar a hipótese da resolução da mônada mercuriana do quinto raio no terceiro. Todos os principais raios monádicos são o primeiro, o segundo ou o terceiro. Voltando ao texto. Ele se torna um participante dos propósitos solares e não meramente planetários. Comentário. Um pouquinho de energia solar é exercido pelo iniciado do quarto grau. No momento em que o quinto grau é alcançado, o iniciado participa muito mais plenamente na execução dos propósitos solares, dentro do contexto do seu planeta. Voltando ao texto. Nesta sexta iniciação é dele a visão mais maravilhosa de toda a série. Ele vê o sistema solar como uma unidade e obtém uma breve revelação que abre a sua compreensão espantada o propósito fundamental do Logos solar. Pela primeira vez ele vê os planos como um todo, em todas as suas ramificações. Comentário. Temos lidado com uma série gradual de visões em expansão. A sexta iniciação refere-se à mônada, no sexto plano, de baixo. A mônada é aquilo que tem sua casa no Sol. Na quarta iniciação é possível algum trabalho com energia solar. Na quinta iniciação, o iniciado torna-se um participante dos propósitos solares. Na sexta iniciação é compreendido o propósito fundamental do Logos solar. Esta é uma visão muito ampliada. É claro que os altos iniciados continuam a ficar maravilhados com aquilo que lhes é revelado através do processo de iniciação. Voltando ao texto. Na sétima iniciação, sua visão penetra além do anel solar, e ele vê aquilo que há muito percebeu como um fato teórico básico, que nosso Logos solar está envolvido nos planos e propósitos de uma existência ainda maior, e que o sistema solar é apenas um dos muitos centros de força, através dos quais uma entidade cósmica muito maior do que o nosso próprio Logos solar se expressa. Comentário. A sétima iniciação apresenta uma visão que inclui alguma compreensão daquele em quem nosso Logos solar é apenas um chakra. A referência ao livro Um Tratado sobre o Fogo Cósmico 293 revelará tal entidade como um Logos cósmico. Podemos levantar a hipótese deste ser como o Logos dos 7 sistemas solares dos quais o nosso é um. Alguns consideraram este Logos como o Logos do sistema siriano. Notamos que o mestre D.K. utiliza a expressão um dos muitos centros de força, e não um dos 7 centros de força. Em qualquer um desses grandes seres, como no homem, existem muito mais chakras do que simplesmente os 7 principais. Voltando ao texto.
Nessas visões, um grande propósito está subjacente a todas elas: a revelação da unidade essencial e a revelação daquelas relações internas que, quando conhecidas, tenderão cada vez mais a levar o iniciado para a linha do serviço abnegado, e que irão fazer dele alguém que trabalha para a síntese, para a harmonia e para uma unidade básica. Comentário. As visões cada vez mais vastas revelam uma profunda síntese subjacente. O iniciado aprecia a presença de um grande ser todo inclusivo e de um grande propósito que atua nesse ser. Parece que ainda não discutimos a revelação daquele sobre quem nada pode ser dito, para quem as constelações são como chakras. Voltando ao texto. Durante a cerimônia de iniciação, a abertura dos olhos do iniciado para ver e perceber divide-se em 3 partes, que são, no entanto, partes de um processo. Comentário. Recebemos aqui as 3 fases de cada visão acordada na iniciação. Voltando ao texto. O passado passa diante dele, e ele se vê desempenhando muitos papéis, todos os quais são percebidos como sendo apenas o aumento gradual de suas forças e capacidades até o ponto onde ele pode estar a serviço de seu grupo e com ele. Ele vê e se identifica, de acordo com a iniciação particular. Comentário. O passado revela-se como uma criação gradual da unidade a partir da diversidade, do um a partir de muitos. Todo o seu treinamento em muitas vidas teve como objetivo melhorar o serviço em grupo. A visão do passado varia naturalmente de acordo com a iniciação particular vivida. Voltando ao texto. Ele mesmo em muitas vidas anteriores. Seu grupo em grupos anteriores de vidas. Seu raio egóico flui através de muitos ciclos de tempo. Seu logos planetário conforme ele funciona no passado através de muitas evoluções e reinos em todo o esquema. Comentário. Podemos ver que a revelação quádrupla do passado diz respeito às 4 entidades que discutimos anteriormente. 1. O iniciado como ego. 2. O grupo egóico do iniciado. 3. O grupo de raios do iniciado. 4. O logos planetário no qual o iniciado constitui uma minúscula unidade. Podemos ver quão grandemente aumenta a compreensão do iniciado através desta revelação daquilo que foi. Voltando ao texto. E assim por diante, até que ele se identifique com o passado da vida única que flui através de todos os esquemas e evoluções planetárias no sistema solar. Comentário. Através desta revelação intensificada do passado, a parte do logos solar é finalmente revelada e o iniciado aprende a identificar-se com ela. Voltando ao texto. Isto produz nele a resolução de eliminar o karma e o conhecimento, a partir da visão das causas passadas, de como isso deve ser realizado. Comentário. Karma, o passado e o terceiro raio estão todos relacionados. Para que haja libertação, o iniciado, de qualquer nível, deve estar livre do passado. A visão das várias categorias cada vez maiores de passado produz no iniciado a intenção de se libertar do karma limitante. A visão do passado revelou como o karma foi produzido. Este conhecimento, portanto, sugere a maneira pela qual o karma pode ser expiado. Voltando ao texto. O presente. É-lhe revelado qual é o trabalho específico a ser feito durante o ciclo menor em que está imediatamente envolvido. Isto significa que ele vê não apenas o que lhe diz respeito em qualquer vida, mas sabe o que será a parte imediata do plano, envolvendo talvez vários de seus pequenos ciclos chamados vidas, que o logos planetário procura ver consumado. Comentário. O iniciado vê seus minúsculos ciclos de vida dentro de um contexto planetário. O ciclo menor em que ele está imediatamente envolvido inclui talvez várias vidas. Os pequenos propósitos de vida são entendidos como relacionados com a meta que o logos planetário procura ver realizada. Voltando ao texto. Pode-se então dizer que ele conhece seu trabalho além de qualquer contradição e pode aplicar-se à sua tarefa com um conhecimento claro do porquê, do como e do quando. Comentário. É um privilégio conhecer verdadeiramente o seu trabalho. Com esse conhecimento certo vem maior poder e eficácia na execução do trabalho designado. Voltando ao texto. O futuro. Então, para seu encorajamento, é-lhe concedida uma imagem de uma consumação final de uma glória indescritível, com alguns pontos pendentes indicativos dos principais passos para isso. Comentário. Todos necessitamos de inspiração e, por isso,
Esta visão final do futuro é dada ao iniciado para encorajá-lo e animá-lo. Ao iniciado também são sugeridos alguns passos pelos quais a glória indicada poderá eventualmente ser alcançada. Voltando ao texto. Ele vê por um breve segundo a glória como ela será e aquele caminho de beleza radiante que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Comentário. O mestre Deca está falando aqui de consumação logóica solar ou de uma consumação ainda maior? Voltando ao texto. Nos estágios iniciais ele vê a glória do seu grupo egóico aperfeiçoado, mais tarde, o esplendor que emana do raio que carrega em seu seio os filhos aperfeiçoados dos homens de uma cor e tipo particular, mais tarde, ele tem novamente um vislumbre da perfeição daquele grande ser que é o seu próprio logos planetário, até que finalmente a perfeição de toda a beleza e o brilho que inclui todos os outros raios de luz sejam revelados, o Sol brilhando em sua força, o logos solar no momento do propósito consumado. Comentário. Sim, é a gloriosa consumação dos planos e propósitos do logos solar que constitui a revelação final desta série. Existem naturalmente muitas outras séries mais elevadas de revelações para seres superiores ao humano. A cada iniciação é concedida uma revelação diferente de glória. Do ponto de vista da iniciação particular pela qual se está passando, vê-se uma glória relacionada a esse estágio. A segunda iniciação diz respeito ao grupo egóico e, portanto, a glória revelada diz respeito ao grupo egóico aperfeiçoado. A terceira iniciação diz respeito à revelação dos propósitos do grupo de raios, e assim, a glória futura do grupo de raios aperfeiçoado é revelada. As visões subsequentes revelam a glória destinada ao logos planetário do iniciado e, em última análise, aquele logos solar que anima o sistema solar no qual o iniciado, e seu logos planetário, encontra seu lugar. Podemos ver que o iniciado aprende tudo o que precisa saber para estimulá-lo a alcançar realizações ainda maiores em nome do todo em desenvolvimento do qual ele faz parte. Fim do capítulo 12.